A paz do Senhor, meus irmãos. Sou a professora Amélia Lemos. Hoje vamos fazer a leitura diária referente à lição de número 8, que será ministrada em 23 de fevereiro de 2025. Lição: Jesus viveu a experiência humana. A nossa leitura está em Marcos, capítulo 6, versículos 2 e 3. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro. Vamos ao texto. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faziam tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Bom, Jesus ensinando na sinagoga. Jesus não perdia terreno. Jesus ensinou em diversos lugares, ele não perdia oportunidade. Jesus ensinou no monte, na sinagoga, nas casas das pessoas. Jesus ensinou na areia da praia. Jesus ensinou em espaço aberto. Jesus não perdia ocasião. E no sábado, ele, como todo bom judeu que guardava o sábado, estava lá na sinagoga, ensinando. E os que o ouviam se admiravam: mas de onde lhe vêm essas coisas? Porque se pressupunha que aqueles mestres da sinagoga, os rabinos, os fariseus, eram os senhores do saber, porque eles se debruçavam diante dos livros para estudar e para ensinar o povo. E Jesus era um simples carpinteiro. Bom, alguns que se opõem a esta posição. No entanto, como que ele é dotado deste saber? De onde lhe veio este saber? Ora esta: Jesus é ungido do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem o melhor professor de todos. Ele tem aquele que é Senhor de toda a sabedoria. A sabedoria é do alto, não é? Então a pergunta era: e que sabedoria é esta que lhe foi dada? Não é? Muitas vezes nós vemos irmãos que são iletrados, que são pessoas simples, não é? Até mesmo logo adiante, lá em Atos, nós vemos os discípulos que eram considerados pessoas iletradas, alguns deles. E eles pregavam com tanto vigor e com tanta sabedoria, e eles se admiravam como que esses homens que são iletrados pregam desta forma, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E mais outra pergunta: e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ora esta: havia em Jesus um poder que aqueles homens da sinagoga não tinham. Havia em Jesus uma sabedoria que aqueles homens da sinagoga não tinham. Então os homens vão e dizem: eu volto a dizer, alguns dizem que Jesus não era um carpinteiro, mas as escrituras dizem: não é este o carpinteiro, filho de Maria,
irmão de Tiago. Então vamos ver aqui o nome dos irmãos de Jesus. Irmão de Tiago e de José e de Judas. Então aqui nós temos o nome dos irmãos de Jesus. Então isso é prova que Jesus era humano. Ele tinha uma família. Ele tinha mãe, o terreno, ele tinha irmão, não é? Ele tinha irmãos e ele tinha outro irmão chamado Simão. E tinha irmãs, só que geralmente no caso das mulheres o pessoal não menciona o nome das irmãs, não é? Mulher não tem nome. E daí se escandalizavam em Jesus, porque Jesus era uma pessoa do povo. Ele não fazia parte daquele grupo seleto que estava ali na sinagoga em todo o tempo estudando as escrituras e ensinando o povo. Para eles isto era um absurdo. No entanto, Jesus exerceu o seu papel, Jesus exerceu a sua função, que foi pregar o evangelho, que foi ensinar a palavra. Jesus não estava preocupado com o local. Em todo local aonde ele estivesse, no qual ele tivesse a oportunidade, ele falaria a palavra de Deus. Tanto que os evangelhos mostram Jesus ensinando na sinagoga de Nazaré, não é? Nós vamos ver na próxima leitura. Ensinando na sinagoga de Cafarnaum, no templo de Jerusalém. Então Jesus viveu como judeu e cumpriu a lei. Jesus reconhecia a autoridade de Moisés. Jesus participava das festividades judaicas. Jesus viveu no seu período como um autêntico judeu, como uma pessoa do povo e que no respeito à lei de Moisés, porque a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei. Aliás, foi o único homem que cumpriu toda a lei de Moisés, à risca, e andou plenamente de acordo com a vontade de Deus. Que nós sigamos o exemplo de Cristo. Amém.